Eu tenho que olhar para cá? Então, vou dar uma introdução aqui, tudo bem? Bom, pessoal, tudo bem? Olá. Essa é a primeira vez que a gente faz uma live, nunca fizemos live. Então, peço desculpas aí pelas imperfeições, porque a gente não conhece muito bem como é que funciona. Tem que ser honesto, né? Bom, mas enfim, vamos lá. Estou aqui com a Nilva Bortoleto, que é coordenadora do movimento Todos Juntos contra o Câncer, que é o congresso que a gente está aqui. Então, vou fazer algumas perguntinhas e a gente vai conversar aqui. Tudo bem? Tudo bom, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. E vamos aí, vamos conversar. Vamos conversar. Então, quando que começou esse movimento Todos Juntos contra o Câncer? Bom, o movimento ele começou em 2014. A Merula Stigl, que é a presidente da Abrale, é uma pessoa muito visionária. E ela, inspirado no Todos Juntos pela Educação, ela teve a ideia de criar o Todos Juntos contra o Câncer, para criar uma agenda única e para criar uma rede e fortalecer essa necessidade de uma melhor atenção ao câncer no país inteiro. Então, o movimento foi fundado em 2014. De lá para cá, nós tivemos, esse é o 6º congresso, 2014 foi o primeiro. Mas todo mundo olha o congresso e acha que o congresso é um movimento, e não é. O movimento, na verdade, são as organizações que trabalham durante o ano inteiro em grupos de trabalho, né, onde se mapeia a situação do câncer de acordo com a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, e se buscam as melhorias. Então, o congresso ele é um momento de troca de informação. Eu falo que ele abastece o movimento, né, porque ele traz uma nova reflexão. Mas são os grupos de trabalho que realmente fazem o movimento acontecer. E nós temos um conselho estratégico, então as sociedades médicas mais importantes relacionadas à causa também estão dentro do movimento. E então nós começamos a trabalhar firmemente com os grupos desde 2015. Em 2015 foi feito um documento, que é a Declaração para a Melhoria do Câncer no Brasil, que mapeia o câncer, mostra onde nós estamos hoje em relação a várias visões, né, do câncer, vários tipos de câncer, onde nós queremos chegar, o que vamos fazer e o que temos que fazer. Não, foi ótimo. Então, não sei se ficou tão claro, mas o interessante é que nesse movimento, então se reúne ONG, né, hospitais, os médicos, imprensa, associações de pacientes, né, tudo isso juntos, todas as pautas de todo mundo, para tentar unificar essas pautas todas, para daí sim lutar com uma força única por um determinado ponto, não é isso? Então, acho que esse que é o ponto importante desse movimento todo. Isso começou em 2014 e vem aumentando. Quais são as ações desse movimento? Então, o movimento ele foi criado na espinha dorsal da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. O que significa isso? É uma política pública que foi escrita em 2013, que ela estabelece como deve ser tratado o câncer no país, desde a prevenção primária até o tratamento, humanização e etc. Então, o movimento foi criado para fazer cumprir a política. Então, esse é o grande objetivo. Então, o que nós temos feito nesse período é olhar a política, priorizar, ver as coisas que são mais importantes e relevantes naquele momento, e aí trabalhar como advocacy nesses pontos. Trabalhamos nós, às vezes, com pleitos que são nossos, que a gente vê que ninguém pega, a gente pega. Existem pleitos que são de associações que estão relacionadas à rede, então nós apoiamos e colocamos na nossa pauta. Então, a ideia é criar um uníssono em relação às necessidades, mas sempre olhando a política, olhando o cumprimento da política e focado no paciente do SUS. Então, o nosso foco é o sistema público. Nós trabalhamos também com o sistema privado, porque nós acreditamos que quando o sistema privado funciona bem, então a gente atua junto à ANS, ele não vai sobrecarregar o SUS. Então, a saúde suplementar, quando bem organizada e funcionando, ela não sobrecarrega o SUS. Então, nós temos até um painel sobre isso. Mas o nosso foco é o paciente do SUS. Quando você avalia
como é que era, como é que está na lei, como é que está na teoria do processo todo do tratamento, desde o diagnóstico até o tratamento do câncer. E como é que é na prática, como é que vocês imaginam? Que nota que a gente dá de 0 a 10? Então, sabe que nós temos dentro do movimento, uma das iniciativas é o Observatório de Oncologia. Então, o observatório ele traz esses dados. E aí a gente consegue olhar bastante coisa, né, usando até os dados do SUS. Dar uma nota é complicado, porque depende para quê. Entendeu? Não, mas isso foi só uma avaliação. Eu só quero dizer que eu acredito que existam muitas imperfeições. Eu acho que a gente está longe do ideal da teoria. Eu imagino, né? Eu trabalho bastante com câncer também, como urologista. E eu sei na prática que eu acho que a gente está bem longe entre a teoria e a prática, existe uma distância grande e tem muito para melhorar. Então vamos lá. Então agora, onde a gente pode melhorar? Isso acho que é um ponto importante. Onde a gente pode melhorar? Então, quando a gente olha o câncer, de maneira geral, é mais complexo que isso. Mas a gente tem a prevenção primária, que são os fatores de risco. A gente tem Seria como evitar o câncer. como evitar o câncer. A gente tem o diagnóstico precoce, né? Quer dizer, fazer o diagnóstico o mais rapidamente possível e o tratamento. Eu acho que nós pecamos muito nas duas primeiras etapas. Então, prevenção primária é algo bastante difícil. A gente faz um programa muito bom em tabagismo, mas em outras áreas não. Então, 1/3 dos cânceres poderiam ser evitados só trabalhando os fatores de risco. Então, eu acho que a gente tem um trabalho enorme para fazer como governo e como sociedade civil. O tratamento, você vê que eu pulei o diagnóstico, né? O tratamento, nós temos uma questão hoje que é a modernidade dos tratamentos que são oferecidos, que necessariamente não conseguem tratar e curar todos os tipos de câncer, mas o paciente recebe algum tipo de tratamento e depois da lei dos 60 dias, normalmente acontece entre os 60, às vezes chega a mais, mas isso tem melhorado. Acho que nós temos uma questão muito importante hoje no país que tem que ser realmente levada em consideração, que é o diagnóstico precoce. Então, existe a questão do paciente não chegar no rastreamento, ele não sabe às vezes onde ir. Quando ele chega e faz o diagnóstico preliminar com sintomas, demora muito tempo para a biópsia. Então, às vezes, tem paciente que demora 6 meses para ter uma biópsia na mão. Eu acho que hoje, e o paciente que a gente faz o diagnóstico cedo, ele vai ter um prognóstico muito melhor, né? Com cirurgia se resolve, você sabe bem que você deve ser cirurgião, né? Câncer de próstata. Então, assim, a cirurgia resolve muito rapidamente. Mas o que acontece é que os nossos pacientes ficam aí andando pelo sistema, não conseguem fechar o diagnóstico. Sem fechar o diagnóstico, ele não entra no tratamento. E quando entra, já é um paciente avançado, um paciente que exige mais recurso, porque o tratamento para o câncer avançado ele é mais caro, com uma resposta limitada, e a gente acaba tendo uma quantidade de óbitos bastante grande em função disso. Maravilha. Então, no final das contas, eu entendi. Eu acho que, pelo que você me contou aqui, eu também concordo, existem basicamente 3 fases, né? Existe uma falta de informação das pessoas com relação aos sintomas e como a se prevenir, e por conta disso demora para chegar no diagnóstico. Então, esse é o primeiro ponto. Eu estou falando isso porque o próprio canal Doutor Ajuda, que a gente faz parte, né, que a gente coordena, tenta orientar as pessoas para informar elas com relação aos sintomas, o que fazer para tentar adiantar esse processo. Então, isso aqui é o primeiro passo. Uma vez feito, entrou no sistema, até fazer o diagnóstico, também é uma outra jornada que é burocrática, encaminha para lá, encaminha para cá, é complicado. E uma vez feito o diagnóstico, aí vai para o tratamento, que também é problemático, porque tem problema para cirurgia, problema para medicação, problema para uma série de coisas, não é isso? Agora, como é que vocês atuam então? Então, conta pra gente aqui aquela história que você falou, que em vez de ser combativo, vocês tentam conciliar e orientar, inclusive a Secretaria de Saúde e o Ministério da Saúde. A postura do movimento é uma postura de diálogo. Então, nós entendemos, primeiro, as políticas públicas, quando são feitas, elas nunca são perfeitas. E não é porque as pessoas querem ser imperfeitas, é porque é normal.
você faz a política pública e nem sempre você pensa em todas as dimensões. Então, o nosso trabalho é de discutir a política pública e nós não somos confrontadores. No confronto, alguém tem que perder. Isso não é bom. Então, nós gostamos de realmente dialogar, levar a posição do paciente e assim, é muito importante, se nós pensarmos hoje, um grande parceiro nosso é o legislativo, mas a gente não pode perder de vista o executivo, porque as leis são feitas, mas quem faz que as leis virem verdade é o executivo. Então, a gente trabalha com o poder legislativo, mas também com o poder executivo, sempre buscando dialogar e trazer a melhor solução. Às vezes, as decisões são tomadas pelas nossas entidades de saúde porque eles estão distantes da ponta. E, às vezes, eles não entendem exatamente qual é a necessidade do paciente. Mas, então, esse diálogo é importante. E, na maioria dos casos, nós somos muito bem recebidos. Eu acho que existe um interesse, né, em melhorar a situação como um todo dos pacientes. E hoje a gente percebe que nós estamos melhorando em relação à qualidade dos profissionais, tanto os técnicos quanto os próprios políticos. Então, é esse o nosso trabalho. Jamais desistir. E como é que... Agora eu vou te fazer uma pergunta pessoal. Como é que você se sente fazendo parte desse projeto? Assim, qual que é seu sentimento? Estou fazendo um projeto que vai transformar, que vai ter um impacto que parece distante das pessoas, mas no final tem um impacto direto na vida delas. Qual que é a sua sensação? Então, eu acho que é muito... Eu trabalhava anteriormente na indústria farmacêutica, na área de oncologia. E eu dizia o seguinte, eu falava assim, gente, eu falava para o pessoal que trabalhava comigo, se alguém assistir vai dizer que é verdade. Gente, nós temos empregos espetaculares. A gente ajuda os outros e ganha para isso. Eu dizia isso. Mas eu acho que, então, eu sou uma pessoa que, embora eu não seja milênio, né, embora eu seja velhinha, como eu costumo dizer, a causa para mim sempre foi uma coisa importante. Eu tenho que fazer algo com propósito. Então, fazer esse tipo de trabalho me traz muita satisfação interna, porque eu sei que eu estou fazendo algo com propósito. E é um propósito que vai ajudar alguém. Eu não sei quantas pessoas a gente vai conseguir ajudar. Eu não consigo mensurar, porque como não é um trabalho assistencialista, eu não consigo mensurar assim, não, eu ajudei essa pessoa. É um trabalho que a gente semeia. A gente semeia o campo, e aí você vai vendo que vão brotando, vão nascendo as plantinhas. Então, para mim, é uma satisfação interna muito grande. Eu acho que é mais para quem faz do que para quem recebe, sabe? Então, eu acho que, assim, todos os trabalhos que a gente faz pensando no próximo, ele faz melhor para nós do que para o próximo, né? Então, é realmente uma satisfação. Às vezes tem momentos que são mais difíceis, são mais desafiadores. Às vezes a gente olha coisas que se anda para trás. Você fala, gente, não acredito, a gente fez tanto para resolver, mas não importa. Aí a gente olha, pensa nas pessoas, nos pacientes e é para isso que todos nós estamos aqui. Não, tu falo isso porque eu acho que o canal Doutor Ajuda que a gente coordena aqui, eu, a Denise e o Rodrigo, o Roberto, que não tá aqui, a gente tem a mesma ideia. Então, quando começou o canal, a nossa intenção era informar as pessoas, né? Informação de saúde com credibilidade. Mas no final das contas, o que a gente quer mesmo é ajudar o indivíduo, mas não é só o indivíduo, ajudar o macro também, ajudar o conjunto das pessoas, ajudar a sociedade. A informação é o tratamento. A informação, eu acho que isso tem tudo a ver com o movimento. E quando a gente conversou com a Merula convidou a gente para participar, eu falei, claro que vamos. Vamos participar do movimento com certeza, porque tem tudo a ver com a gente. E a gente tem a mesma ideia de transformar, de mudar, enfim, de ajudar as pessoas. Só para terminar aqui, o que vocês esperam desse evento aqui do Congresso específico? E daí a gente termina aqui, a nossa live, a primeira live da história aí. Bom, nós temos os painéis. O que vocês esperam e como é que deixa eu fazer assim, falando no microfone. E como é que as pessoas que estão em casa conseguem saber as informações do Todos Juntos contra o Câncer? Como é que elas têm contato com vocês? Ótimo.
Então, o evento ele é um evento de uma agenda co-criada. Nós temos os painéis, os painéis geram discussão e geram uma expansão. Então, nos painéis nós não ensinamos nada, não é aula. Existe uma questão de aprendizado, porque quem fala de um tema, conhece bem aquele tema, então existe, claro, um conhecimento que é adquirido. Mas é mais do que isso. Eu acho que o nosso objetivo é colocar as pessoas para pensarem e expandirem o seu pensamento, as suas opiniões em relação à atenção ao câncer. E com isso, elas nos ajudarem a buscar as soluções. Então, hoje, não sei se você teve a oportunidade de ver o nosso filme de abertura, senão a gente depois coloca até para você colocar no seu canal, que é bem legal, que fala muito do protagonismo, tem 3 minutos, dá para pôr. E é isso, nós queremos trazer cada vez mais as pessoas para esse protagonismo, para que esse todos seja cada vez mais todos, né? E nós temos o nosso site, né, o Todos Juntos contra o Câncer, temos as redes sociais e as pessoas podem nos procurar por aí e vão poder conversar. E se você quiser convidar a gente para fazer um programa de vez em quando, a gente vai. Olha lá, hein? Combinado. Combinado, combinado. Então, parabéns aí para todo mundo que está participando aqui. Parabéns aí pela participação. Obrigada. Dá beijinho, né? Beijinho. Parabéns pelo evento e conte com o canal Doutor Ajuda, conte comigo, conte com o Rodrigo, conte com a Denise. Parabéns pela iniciativa. Precisamos de muitas iniciativas como esta. Isso aí. E o pessoal que está em casa aí, ó, continue acompanhando. Outro dia a gente vai fazer uma outra live, a gente avisa antes, a gente está aprendendo. Tchau, tchau. Legal, obrigada. Sucesso total.